Saúde, hoje, 4 de fevereiro, marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, criando uma mobilização pelo controle do câncer. O Jornal da Manhã recebe agora, muito gentilmente nos atende, o Dr. Carlos Gil Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutor, muito obrigada pelo tempo do senhor conosco nesta manhã. Seja bem-vindo ao Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, quais são os principais alertas dos oncologistas nessa data especial com relação ao combate à doença no Brasil? O maior alerta é que a gente precisa aumentar, né, o diagnóstico de câncer no Brasil, antecipar esse diagnóstico para que a gente possa aumentar a curabilidade dos pacientes. A pandemia do Covid-19 teve um grande impacto, na verdade, sobre o diagnóstico precoce de câncer, não só no Brasil como no mundo. A gente precisa retomar o caminho que vinha se melhorando ao longo dos anos. Doutor, a gente vem acompanhando alguns casos, por exemplo, como o da Preta Gil, ela não tem nem 50 anos e está com câncer. Ou seja, casos cada vez mais comuns de câncer de pessoas com uma idade menos avançada. Isso significa o quê? Isso serve de alerta para a mudança de quais hábitos? Quais são as orientações? Na verdade, a gente tem visto em vários tipos de câncer, né, a antecipação em termos de idade do diagnóstico, câncer de mama, câncer coloretal, como você citou, provavelmente isso tem a ver com fatores ambientais, né, com estilo de vida. Então, o que a gente já sabe, né, principalmente em relação a câncer de mama, mas tem se estendido para outros tipos de tumor, é que uma vida saudável, né, você evitar a obesidade, você fazer exercício físico, ter uma dieta saudável e evitar, por exemplo, o fumo e reduzir o álcool, com certeza tem impacto na redução do risco de câncer e, consequentemente, também na redução desta faixa etária mais jovem. E, doutor, quais os principais avanços da medicina no Brasil no combate ao câncer? Isso tem acontecido? Tem acontecido. Na verdade, a oncologia vem vivendo uma revolução mundial. Essa revolução é basicamente de base tecnológica. Hoje você tem estratégias para antecipar o diagnóstico, como mencionei anteriormente. Você tem estratégias para melhor estadiar o tumor, quando você faz o diagnóstico, e estratégias de tratamento mais avançadas, como estratégias de cirurgia, que a gente chama de minimamente invasiva, né? Cirurgia com videolaparoscopia, com robô, técnicas de radioterapia mais avançadas, mas, sobretudo, a gente tem um entendimento maior do que a gente chama da biologia do câncer, ou seja, o que tem por trás da geração de uma célula maligna. E com isso você consegue desenvolver estratégias de tratamento muito melhores. O que acontece no Brasil hoje é que a gente tem acesso a essas tecnologias na saúde suplementar, mas a gente tem um gap muito grande de acesso ainda no Sistema Único de Saúde, que a gente espera, né, que esse novo governo possa, junto com as sociedades, no caso a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, as outras sociedades da área oncológica, antecipar, né, a chegada dessas novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde. Doutor, o Jornal do Estado de São Paulo traz hoje um levantamento que diz o seguinte: o senhor chegou a citar a pandemia, mas o estudo diz: efeito pandemia vai causar 62 mil mortes evitáveis por câncer no Brasil. Esse estudo destaca atrasos no diagnóstico e também no tratamento. Outros 284 mil brasileiros devem ser afetados por uma mudança de estágio da doença, o que reduz a chance de cura. A questão dos tratamentos que foram represados durante a pandemia, isso aos poucos já vai sendo retomado? Como é que está essa situação e em relação a esse estudo também, por favor? Esse estudo é o estudo da American Health Foundation, um estudo importante, tá? Ele, na verdade, dá números àquilo que a gente já via acontecendo. Houve dois grandes problemas durante a pandemia, né? O primeiro, óbvio, os hospitais ficaram sobrecarregados no tratamento dos pacientes com Covid, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, tinha que focar nisso, é uma dúvida, mas houve também um medo dos pacientes, principalmente na primeira etapa da pandemia, de buscar serviço médico e, consequentemente, adiar exames de prevenção ou de diagnóstico precoce. Exemplo de mamografia, colonoscopia, né, a Papa Nicolau, no caso da prevenção do tumor de colo uterino. E isso levou a um represamento muito grande do diagnóstico, com dois grandes impactos, né? Primeiro, óbvio, é o número de pacientes que poderiam ter o tumor prevenido ou diagnosticado na estágio precoce e que não tiveram.
E o segundo é o que a gente chama de migração de estadiamento, ou seja, pacientes que provavelmente seriam diagnosticados nos estágios iniciais, estágio 1 e 2, com maior possibilidade de cura, e acabam sendo diagnosticados em estágios mais avançados, com tratamentos, às vezes, nem sempre tão eficazes e, claro, muito mais onerando o sistema de saúde. Então, respondendo à segunda parte da tua pergunta, sim, né, isso vem sendo aos poucos, né, as filas têm sendo diminuídas, mas o impacto, como esse estudo mostra, vai ser medido nos próximos anos. É impossível, na verdade, que a gente consiga reverter toda essa situação. É importante frisar que isso não é uma situação exclusiva do Brasil, isso é uma questão global, mas é muito importante dar números à questão no Brasil para que as autoridades públicas e ligadas à saúde suplementar possam tomar medidas para tentar, pelo menos, minimizar esse impacto. Os tratamentos, doutor, são muito caros, são avançados no Brasil, no sistema público também? Não, ainda não. Tá? No sistema público no Brasil, existem hospitais, né, de oncologia, de câncer muito avançados no Brasil, no sentido de qualidade do tratamento, né? Instituto Nacional do Câncer, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o Hospital de Barretos, por exemplo, existem outros, né? Mas a grande questão é, como você citou, o custo de alguns tratamentos, principalmente tratamentos quando você faz o diagnóstico da doença, do tumor, no estágio avançado. Quando a gente fala de terapias alvo-dirigidas, imunoterapia, são tratamentos de um custo muito elevado que o Sistema Único de Saúde ainda não pôde absorver. Tem absorvido de maneira pontual, mas eu acredito que esse novo governo, com uma visão de saúde pública mais ampla, possa, como eu já falei, junto com as sociedades, com as organizações não governamentais, a diminuir esse gap que hoje é preocupante. O doutor, o senhor falou da imunoterapia, né? Nessa semana tivemos, infelizmente, a morte da jornalista Glória Maria e ela estava fazendo o tratamento desta maneira. O ex-prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, também conseguiu prolongar um pouco mais a vida por causa da imunoterapia. O que é possível falar sobre esse tipo de tratamento e os avanços que esse tratamento vem trazendo e postergando, claro, felizmente, a vida das pessoas? Sim, a imunoterapia talvez seja um grande avanço na oncologia nos últimos 10 anos. Né? É fruto, na verdade, de estudos que duraram décadas e que acabaram, né, levando os pesquisadores merecidamente a receber o prêmio Nobel. É uma estratégia que, na verdade, ela não é dirigida especificamente para a célula do tumor, mas ela, de alguma forma, modula o sistema imunológico dos pacientes para responder ao tratamento. Ainda não são todos os tumores que respondem à imunoterapia, nem todos os pacientes dentro de um específico tumor, mas o avanço é realmente inquestionável para uma subpopulação. Né? Você citou 2 exemplos, né, da jornalista Glória Maria, que conviveu aí com câncer de pulmão durante 4 anos, né, algo que não aconteceria na era pré-imunoterapia. Né? Então, não só nos casos avançados, a imunoterapia ela prolonga a vida do paciente, mas ela garante, em muitos casos, que esse paciente tenha uma vida praticamente normal. Então, hoje, os grandes desafios são, do ponto de vista científico, a gente identificar exatamente os pacientes que podem se beneficiar da imunoterapia e, óbvio, desenvolver novas estratégias de imunoterapia e, do ponto de vista de saúde pública, viabilizar que, para esses pacientes que podem ter grande benefício, que eles tenham acesso a essa nova estratégia de tratamento. Doutor, o senhor ressaltou a importância dos exames de prevenção. Eles devem ser feitos a partir de quando, de qual idade ou apenas quando se tem algum tipo de sintoma? Isso varia, na verdade, de tipo de tumor para tipo de tumor, tá? Então, existem estratégias bem definidas pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, para prevenção de câncer de colo uterino, câncer de mama, câncer coloretal no Brasil. Mas acho que a grande sugestão aqui, né, é que os pacientes busquem os serviços de saúde, no caso o Sistema Único de Saúde, busquem, né, os médicos de família, as estruturas de prevenção ligadas a seus municípios, seus estados, para ter essa orientação. Do ponto de vista de saúde suplementar, que eles busquem, né, seus médicos clínicos, ginecologistas, urologistas que podem orientar. Mas o Brasil desenvolveu, ao longo das últimas décadas, uma estratégia interessante de controle de câncer com, né,
normas bem estabelecidas. O que a gente precisa é que essas normas sejam cumpridas para que a gente possa, de fato, aumentar o diagnóstico precoce no Brasil, né, em casos de tumores preveníveis, diminuir a incidência. Doutor, e para a gente fechar rapidamente, os cânceres que mais acometem homens e mulheres e quais são os mais tratados aqui no Brasil nesse momento? A gente vive no Brasil, em relação a tumores femininos, uma situação, né, que a gente chama algo esdrúxula, porque a gente, ao mesmo tempo, tem o câncer de colo uterino como uma grande incidência, e isso na verdade, são tumores preveníveis e que acontecem muito em países de baixa renda ou renda média, como o Brasil, e ao mesmo tempo nós temos uma incidência de câncer de mama no Brasil que é muito semelhante aos países desenvolvidos. Então, são os dois grandes tipos de câncer que afligem as mulheres, né? Um deles, né, na verdade, o câncer de colo uterino, né, as estratégias de vacinação para HPV, o vírus HPV, vão, de fato, diminuir muito essa incidência desse tumor nos próximos anos, e o diagnóstico precoce é possível. No caso do câncer de mama, a mesma coisa, você pode fazer diagnóstico precoce através de mamografia. Então, são estratégias que a gente precisa melhorar, né, tanto no saúde suplementar quanto no sistema único de saúde. Em relação aos homens, né, o câncer de próstata, na verdade, é também um tumor que é passível de diagnóstico precoce e de cura quando identificado nos estágios precoces. E para ambos os sexos, né, homens e mulheres, o câncer de pulmão é um grande flagelo mundial e vem aumentando sua incidência no Brasil, né, embora a gente tenha no Brasil, né, felizmente isso é elogiável, uma política de Estado para a cessação de tabagismo muito eficaz nas últimas décadas, a gente ainda precisa melhorar, né, porque ao prevenir, né, ou ao diminuir o número de tabagistas, a gente consequentemente vai diminuir o número de câncer de pulmão tanto em homens quanto em mulheres. Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Dr. Carlos Gil Ferreira. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Ótimo sábado para o senhor. Verdade.